com uma oração. Então, nos aquietemos, desliguemos os nossos celulares ou coloque no silencioso, porque agora é um momento de reverência. Reverência essa ao nosso Deus. Peço aos irmãos que curvem suas cabeças e oremos ao Senhor nosso Deus. Bendito e eterno Pai, nós somos gratos, porque até aqui o Senhor nos tem abençoado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem cuidado de nós. Estamos aqui distante dos nossos lares e o Senhor tem sido conosco nesses dias. Ó Senhor, bem sabemos que muitas vidas estão nesse momento sendo perdidas por uma festa, a festa da carne. E o Senhor nos livrou disso, porque tivemos a oportunidade de ouvir a Tua voz, de Te conhecer e hoje estarmos aqui presentes. Mesmo com os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, o Senhor tem tocado em nossos corações e feito de nós servos Teu. E o Senhor possa ser conosco nessa noite, que possamos, ó Pai, do fundo dos nossos corações, louvar ao Senhor, ouvir a Tua voz e aprendermos mais de Ti. Portanto, perdoe os nossos pecados, seja conosco nessa noite, abençoe a vida do reverendo Milton, que trará a porção da palavra, da Tua voz, aos nossos corações. Quebrante os nossos corações, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, para que possamos, de fato, agregar valor de conhecimento do Senhor. Seja conosco, Senhor, nessa noite. É nisso que oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados, vamos nos pôr em pé e vamos ler os Salmos 93. Salmos de número 93. Gostaria novamente de estar lendo com os irmãos em uníssono, todos nós, em alta voz, a palavra do nosso Deus. O poder e a majestade de Deus. Leiamos. Reina o Senhor. Amém. Pedir para o irmão Moisés que nos eleve a Deus em oração, pela leitura da palavra do Senhor. Amém.
Amados, ainda em pé, vamos entoar 2 cânticos, ó profundidade da riqueza, ok? E para isso eu convido as irmãs do grupo de louvor para nos ajudar aqui com esse cântico e com a letra. Uma letra bem conhecida, creio que todos os irmãos já o conhecem. Sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Ó profundidade, ó profundidade da riqueza e da sabedoria do conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos, inescrutáveis seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, pra Ele são todas as coisas. Glórias. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Amém. Glórias sejam dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Vamos cantar agora Quem nos separará. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará? Quem nos separará
amor de Cristo será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, porque eu estou bem certo de que nem morte nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente ou do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Do amor de Cristo, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Bendito Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque hoje podemos, com as nossas vozes, proclamar que nada, absolutamente nada, poderá nos separar do Teu amor. Que de fato, Senhor, essas palavras cantadas possam arder em nossos corações, que a nossa fé possa se fortalecer a cada dia, em comunhão com os irmãos. Ó Pai, contigo, Senhor, aprendendo com o Senhor, aprendendo do Senhor, o Senhor possa transformar as nossas vidas, Senhor, e modificar para melhor te servir. É nisso que cantamos e oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos, passo a palavra ao nosso reverendo Milton, que trará a mensagem dessa noite.
Boa noite, meus amados irmãos. Mais uma vez estamos juntos para louvar o nosso Deus, para estudar a sua palavra, para ler a palavra de Deus. E é bom poder estar aqui. Alguns já acabaram de ir ou já foram, né? Aí chega no meio pro fim e começam, né? Tchau, tchau, tchau. Alguém disse assim que a vida é uma sucessão de adeuses, até que a gente chega a Deus. Parece que é assim, né? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias, tem bondade, para o livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4. E nós vamos ler o capítulo 4, versículo de 1 até o versículo 8. Eu tirei daqui porque ela fica deslizando, então é melhor eu ficar aqui, né? Tá bom? Ok? Acharam? Tá bom, estou esperando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, de 1 até o versículo 8. Amém? Eu vou ler a palavra de Deus, diz assim: Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que, como de nós recebestes quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Amém. Pai, que nos colocamos diante da Tua presença, nos assentamos em torno da Tua palavra, pedindo que Teu Espírito, que é o único perfeito intérprete das Escrituras, porque Ele é o autor dela, ilumine-a no nosso coração e ajuda-nos para que possamos ter o discernimento do Teu Espírito, Senhor, para que possamos aprender e viver a Tua palavra. Obrigado pela comunhão que temos contigo, pela comunhão que temos com os irmãos. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito que nos dá toda a compreensão dela, compreensão e um entendimento espiritual, não apenas intelectual, mas espiritual, para a nossa vida, para o nosso coração, ó Deus, para a vida eterna. Nós oramos agradecendo em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se vocês perceberam, nós falamos aí, desbastando o tema, né, em algumas cartas do apóstolo Paulo. E uma dessas cartas do apóstolo Paulo foi Efésios, Colossenses e agora Tessalonicenses. E essas passagens, o mesmo autor de Tito, né, ele vai também conduzir com essa mesma mente, com esse mesmo espírito, fazendo os irmãos entenderem a graça de Deus, fazendo os irmãos entenderem que a nossa vida está firmada em Deus, em uma fé legítima, viva, espiritual, que vem de Deus, que promove a nossa vida espiritual com relação a Ele. Uma fé que nos proporciona uma confiança do legado que nós temos recebido como igreja do Senhor, como povo de Deus, o povo da aliança. A fé como uma vida prática, como uma vida que ela se desenvolve e é aplicada no nosso dia a dia. Não é algo abstrato, não é algo que está lá longe, coisa mística, mas faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa realidade existencial. Então não dá para fugir
por exemplo, quando nós falamos a questão da fé. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Ou você vive pela fé, ou você não vive pela fé. Essa é a realidade. Então, não é meramente eu dizer assim, agora a partir de hoje eu vou viver pela fé. Pastor, hoje, a partir de hoje eu quero viver pela fé. Como tem alguns jovens, né, algumas pessoas e até alguns alunos, pastor, agora a partir de hoje eu vou fazer isso, eu vou estudar, quero viver pela fé. E daí no primeiro embate, ele desmorona. E a sua fé se esvai. A sua confiança de Deus desaparece. Enquanto a Bíblia diz, a palavra de Deus vai dizer que nós estamos sujeitos, susceptíveis aos embates da vida, às questões, os problemas, os sofrimentos. E é Paulo que diz mesmo em Romanos capítulo 5, os irmãos lembram, né? Que ele diz que a fé, a vida, ela produz perseverança. A perseverança, a experiência é esperança, né? Então, veja bem, é uma fé que tem uma sequência, uma fé que tem uma realidade no nosso dia a dia, tem implicação. Então, quando nós vemos aqui no livro de Tessalonicenses, né, quando Paulo escreve a essa igreja, e diga-se de passagem, esta igreja, vocês lembram lá que no livro de Atos, eles vão dizer assim, os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Qual era a razão? Que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica. Se lembram da razão que Atos diz? Porque eles examinavam as Escrituras, se de fato era assim que eles estavam ouvindo. Então veja bem, né? Como nós falamos no primeiro dia, ou no segundo dia, não lembro, mas falamos de uma fé que pensa. Mas o mérito estava ali na igreja de Bereia, porque eles ouviam atentamente, e eles investigavam se era verdade, se era fato na própria Escritura. E por isso eles tiveram louvor da parte dos apóstolos. Mas não menos também a igreja de Tessalônica. Eles eram mais nobre do que a de Tessalônica. Mas isso implica dizer que a de Tessalônica também era nobre no sentido de ouvir, de viver, de praticar uma fé genuína, uma fé espiritual de fato, né? Tanto é que Paulo escreve para essa carta para esses irmãos aqui, dizendo assim, olha, vocês irmãos chegaram a um patamar que eu nem preciso mais ensinar nada para vocês. Vocês ouviram, vocês receberam. E aquilo que vocês receberam e que eles receberam, eles mesmos vão dizer, nós recebemos como palavra do Senhor. Nós cremos, nós recebemos a palavra de Deus como de fato é palavra do Senhor. Então, já aqui denota uma tremenda, permita-me usar essa expressão, uma tremenda confiança em Deus, uma tremenda confiança na palavra de Deus, porque eles recebiam a palavra dada pelos apóstolos e pelos profetas, como era a palavra de Deus. Não havia no coração deles assim, olha, será que é assim? Será que é isso mesmo? Dúvida, questionamento. Embora eles investigavam se era, mas não é porque tinham dúvida, mas era para se certificarem de que aquilo que estavam ouvindo era de fato a palavra de Deus. E nós precisamos disso, sabe? Nós vivemos num tempo em que a gente ouve, nós ouvimos tantas coisas, de todos os lados, né? A nossa mente, ela é impingida, eu podia dizer assim, por tantos ensinos, por tantas doutrinas, por tantas filosofias, e mais do que isso, por tantas não verdades, ou por tantas coisas que são lixo que são jogados na nossa mente, como se for até uma coisa assim, como eu posso dizer, como algo subliminar, que nós vemos, nós ouvimos, nós lemos, mas o que nós vemos, que ouvimos, que lemos, não é aquilo que nós estamos vendo, nem ouvindo, nem lendo. O apóstolo Paulo, porque tem algo atrás ou por trás daquilo que nós estamos vendo. Tem um ensino, não é? E que este ensino, é como nós dizemos na pedagogia, né? Tem assim, olha, tem um ensino objetivo e tem um ensino subjetivo. Tem um ensino que é claro, que é direto, mas tem um ensino que ele está oculto, que está subjetivo. Eu não estou usando a palavra técnica, mas para a gente entender aqui. O que você está ensinando de fato? E o que você não está ensinando, mas o que eles estão aprendendo também. Então,
o que nós estamos aprendendo? O que nós estamos ouvindo? De onde, qual é a fonte que nós estamos ouvindo, né? Frequentemente eu ouço pessoas dizendo, mas pastor, eu vi um pregador falar assim, assim, assado. Mas pastor, eu ouvi um pregador falar assim. E às vezes pior que confronta às vezes com o que nós estamos ensinando, né? Então, ok, nós podemos, somos livres para ouvir. Nós devemos ouvir numa perspectiva, como falamos pela manhã, nós ouvimos de uma preservar cristã, para aprender os cristãos agora embasados, firmados na rocha, na palavra de Deus. E é firmado nessa palavra que você pode então, olha aqui, é quando nós estender a sua antena e pode ouvir e perceber qualquer coisa, mas tudo vai passar pelo filtro da palavra de Deus. Paulo vai dizer aliás, a Coríntios, vai dizer assim, que eu levo a minha mente cativa em todo pensamento à obediência de Cristo. Olha só, minha mente está cativa, todo pensamento à obediência do Senhor Jesus. Por que cativa? Por uma razão, nós somos servos do Deus Altíssimo. Então, quando Paulo fala aqui a esta igreja, né, e ele é uma das cartas mais belas que eu acho, né, tão maravilhosa, então Paulo diz assim, é uma exortação de uma vida prática e de uma vida de santidade. Quando nós tomamos o tema lá de Tito, nós pensamos o quê, né? Qual é mesmo o tema que nós estamos aqui do acampamento? Por favor, como é que é? Ou deve ser vista. Vamos dizer agora o versículo. O que diz lá o versículo? Tito 1:1. Pode ler a Bíblia, por favor. Tito, Novo Testamento, tá? Logo depois de Timóteo, 2 Timóteo. O que diz aí? Servo de... Fé, conhecimento, segundo a piedade. Nós falamos aqui quase que exaustivamente o que é essa piedade, né? O que é piedade mesmo? Podemos colocar de uma forma simples, né? É o temor ao Senhor, é a santificação, é uma vida santificada, dedicada, consagrada ao Senhor. É a mente ligada ou linkada ao próprio Deus, através da sua palavra. Então, a fé e o conhecimento segundo a piedade. Isto é, não é segundo uma vida profana, não é segundo uma vida mundana, não é segundo uma vida fora dos preceitos das Escrituras, de uma vida que está firmada em Deus. Mas antes, que está firmada em Deus, porque a fé é espiritual, ela não é uma coisa material, não é uma coisa, né, do mundo. Então, quando Paulo diz aqui, ele diz, finalmente, irmãos. Talvez a gente tome essa palavra aqui, né? Finalmente, irmãos, olha só, a forma carinhosa como o apóstolo Paulo fala, a forma pastoral como Paulo, ele se reporta aos irmãos, finalmente, irmãos, ele está trazendo uma conclusão, essa conclusão de quê? Dos versículos anteriores, ora, o nosso mesmo Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Então, por que ele está falando dessa palavra ou dessa santidade? Com vistas ao nosso encontro com o Senhor, com vistas a um aspecto escatológico, a volta do Senhor. Então veja, ele diz, finalmente, irmãos, nós vos rogamos. Por que Paulo diz nós? Está se referindo, quando você abre lá no capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então está falando aqui em nome desse trio, Paulo, Silvano e Timóteo, os companheiros do apóstolo Paulo, que estavam imbuídos
da pregação, do ensino, da proclamação da palavra de Deus. Então ele não está sozinho, ele considera, ele leva em conta aqueles que são seus companheiros, que são seus cooperadores, aqueles que estão com ele, que estão conosco. Me chamou a atenção agora há pouco, permita-me citar, irmão, Diácono André. O André disse, pastor, eu vou dirigir, mas não era bom a gente compartilhar e colocar outras pessoas também para sentir a mesma alegria, também ter o mesmo privilégio? Olha a preocupação, não é? Porque somos cooperadores na obra do Senhor. Então ele não visa só ele, mas também os irmãos. Esse espírito fraterno, de companheirismo, né? de serviço, de submissão ao Senhor, entendendo que não sou só eu que sou o bambambam da história. E ninguém é bambambam da história, mas é o Senhor Jesus que nós servimos, né? Então estamos todos aqui a servir o Senhor. Então Paulo vai dizer, finalmente, irmão, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus. Aqui tem duas palavras, uma é quando ele diz assim, irmãos, nós vos exortamos. A palavra exortação, ela tem um caráter no Novo Testamento, em maioria dos textos, de ensino, de educação, no sentido de educar alguém, de ensinar alguém, de trazer conforto a alguém. Por isso essa palavra aqui, exortação, ela tem a mesma raiz da palavra Espírito Santo, no grego que é parácletos. Parácletos quer dizer, o Espírito Santo é referido ao Espírito Santo como advogado, como consolador, como confortador. E aqui Paulo está usando essa mesma palavra, né? Ora, cadê? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos. Isto é, nós queremos confortar o coração de vocês. Nós queremos trazer ensino para vocês. Nós queremos trazer bênçãos para vocês. No Senhor Jesus. Não é deles mesmos, mas é no Senhor Jesus. Ele diz, como de nós recebeste, né? Exortamos no Senhor Jesus, como de nós recebestes, quanto à maneira, porque deveis viver e agradar a Deus. Então veja, ele vai dizer, né? Exortar o coração dos irmãos, mas também ele vai linkar com o propósito de essa exortação, com o propósito de que os irmãos possam agradar a Deus. Então o que ele está visando? Está visando a edificação, o progresso espiritual dos irmãos. Ele está visando, né, o bom andamento do corpo de Cristo, a vida espiritual, a espiritualidade dos irmãos, o andar na fé, o andar no temor, o andar em santidade, o andar, né, servindo ao Senhor. Então exortamos no Senhor Jesus que como de nós recebeste, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo, continueis progredindo cada vez mais. Então o apóstolo Paulo, ele reconhece, em primeiro lugar, os companheiros, eles reconhecem que aqueles irmãos foram alcançados pela graça de Deus, que eles estão habilitados para entender a palavra de Deus, entender o ensinamento da parte do apóstolo Paulo, mas também o propósito dele aqui um segundo momento que eles possam viver em santidade, andar em santidade, não é? Que a mente e o coração deles sejam a mente voltada para Deus, que agrade a Deus, numa perspectiva de Timóteo, que sejam e que vivam piedosamente, agradando ao Senhor, piedosamente, né? Então Paulo vai continuar dizendo assim, então, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. Então veja que Paulo, ele reconhece que aqueles irmãos estão andando assim. Então Paulo não vai dizer assim, olha irmão, vocês precisam aí, tá vendo? Vocês aí estão assim, estão assados. Não, Paulo reconhece, né, o patamar elevado que aqueles irmãos chegaram, em razão de terem ouvido a palavra de Deus, a exortação da palavra, o ensino da palavra, terem sido confortados, não apenas pelos apóstolos, mas pelo Espírito de Deus mesmo, através da sua palavra, a qual, ele diz, né, nós recebemos como de fato é palavra de Deus. Então, quando ouvimos a palavra de Deus, como nós a recebemos?
É o pastor que está falando? É apenas uma palavra solta? Não, irmãos, não. Mas o Espírito de Deus está usando a sua palavra, a menos que alguém a interprete fora do contexto das Escrituras. Alguém que pregue sem a direção, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Aí está fora mesmo, né? Porque o homem vai falar, o inimigo vai falar, a carne vai falar. Mas se não, é o Espírito de Deus que está falando. Então atentemos para esse aspecto. O Espírito de Deus está falando ao meu coração. Eu não poucas vezes, depois que eu preguei algumas vezes na igreja e outras igrejas, né? Eu chego à porta, vou cumprimentar as pessoas, pastor, puxa vida, parece que o senhor estava vendo e sabendo que eu estava precisando. A sua palavra veio de encontro ao meu coração. Que bom, né? Muito obrigado, Moisés. Então, a gente fica contente. Aqui mesmo, esse dia já aconteceu isso, né? Pastor, que bom que a palavra que o senhor falou hoje à noite, exatamente as palavras, foram palavras que eu também ouvi no outro lugar, no nosso Brasil, numa mensagem que o pastor falava exatamente as palavras que o senhor também usou, embora fosse um texto diferente, fosse um contexto diferente, mas as palavras eram palavras, e ela tomou como palavra de Deus para o seu coração, e foi edificada. Então vejam, como ele vai dizer, né? E de fato deve ser, efetivamente está se fazendo. Aí a palavra de Paulo continue fazendo, irmãos, continue crescendo, continue progredindo. Nós não podemos ficar na vida cristã estagnados. Deus não instituiu a igreja para ficar parada, estagnada, mas fez a igreja para caminhar. Lembra lá em Atos 2:42, vai dizer que a igreja caminhava, como? Como a igreja caminhava? Caminhava, o quê? No temor do Senhor. E em cada alma havia abundante graça. E muitos milagres e sinais eram feitos pelos apóstolos. Olha o resultado. Então tem um resultado. Então o que eu estou dizendo é que a nossa vida, o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa atitude como crente, como nós encaramos a fé, como encaramos a verdade ensinada a palavra de Deus, como nós recebemos ela e como nós vivemos essa palavra, fará diferença na nossa vida no dia a dia, fará diferença no progresso da igreja, fará diferença na vida de muitos que serão alcançados pelo Evangelho. Porque não pensem, irmãos, que não seja importante a vida da comunidade dos irmãos. Agora há pouquinho estava um dos presbíteros nossos, me ligou e falando de uma situação da igreja que me entristeceu, me preocupou. Como às vezes então isso como causa em nós? Mas quando a igreja está caminhando no temor do Senhor, andando no temor do Senhor, progredindo cada vez mais, que bênção! Deus vai acrescentar os salvos, os milagres vão acontecer, não é? A graça de Deus vai ser multiplicada na vida de outros que vão ser alcançados pela palavra de Deus. Não só como grupo, como comunidade, né? Mas também individualmente, cada um de nós. Então veja, meus irmãos, efetivamente está fazendo. Aí ele fala aqui, continueis progredindo cada vez mais. Ele vai dizendo no versículo 2, por quê? Qual é a razão? Ele diz, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor. Paulo estava plenamente convicto de que a vida dele era de dedicação ao Senhor, de dedicação à igreja, de ensino aos irmãos. A ponto dele falar, como disse de manhã, né? O meu evangelho. Eu falo para vocês o meu evangelho. Ele fala de Coríntios, a igreja de Coríntios, dizendo assim, eu transmito para vocês o meu evangelho. Mas ele não está falando assim de um evangelho que era particularmente seu no sentido, mas o contexto que ele está falando é o evangelho que distingue daqueles evangelhos que estava sendo pregado e ensinado, porque o dele era um evangelho que estava diretamente relacionado com a pessoa de Cristo, de Deus, e também com a obra redentora do Senhor Jesus, isto é, com o sacrifício de Cristo. O evangelho, portanto, ele diz respeito a quê? Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. 1 Coríntios capítulo 15, 1, 2 e 3.
Então ele vai dizer aqui, né? Porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos. Ele apela agora para a consciência dos irmãos, porquanto ele estava ensinando, tinha ensinado aos irmãos, agora ele apela para a consciência, por quantas instruções os temos dado da parte do Senhor. Um aspecto que é relevante, né? Que o ensino de Paulo não era de Paulo, mas o ensino de Paulo era do Senhor. Era aquilo que ele havia recebido do Senhor. Não eram conceitos judaicos, conceitos, né, filosóficos, conceitos outros, que ele era um homem muito intelectual, um homem inteligente. Ele não primava isso como ensino para a igreja, mas o que ele trazia para o ensino da igreja era o Evangelho. Era a palavra de Deus. Princípios e verdades espirituais que iriam moldar a vida e o caráter dos irmãos, queria moldar a vida cotidiana dos irmãos, a vida ética, a prática, o que nós fazemos, o que deixamos de fazer, as nossas decisões, a nossa vontade, né? Serão sábias e terão sempre a aprovação do Senhor. Então, ele continua dizendo, então, versículo 3, ele diz, pois esta é a vontade de Deus. Versículo 3. E qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Então veja como Paulo aqui ele vai discorrendo desse tema, dessa temática de santificação, falando que essa santificação, ela não é um item aleatório que nós adotamos ou queremos, mas é algo que vem de Deus. Vem pela palavra de Deus, pelo ensino, pela exortação da palavra de Deus. E ela é uma realidade impregnada na nossa vida toda, não na minha vida espiritual. Há alguns anos, alguns tempos atrás, mais idos, né? Aí, alguns irmãos faziam a diferença assim, não, mas a minha vida espiritual é assim. Não, mas a minha vida carnal ou mundana é assim. Então, fazia essa dicotomia entre vida espiritual e vida não espiritual. Mas a pergunta é, o crente tem uma vida espiritual e uma vida não espiritual? Há essa dicotomia na vida do crente? Pelo menos não devia haver. Porque a nossa vida ela é espiritual. Por que espiritual? Porque nós temos o Espírito de Deus. Nós somos nascidos do segundo Adão, o homem espiritual. Nós não somos mais agora herdeiros e nascidos do primeiro Adão, o homem natural, o homem carnal. Mas nascemos agora do segundo Adão, o homem espiritual, Jesus. Então somos espirituais. Porém, como homens espirituais, nós temos atitudes carnais. Ou não é assim com vocês? É assim ou não? Vocês estão cansados mesmo, né? Eu digo assim, lamentavelmente sim. Quando nós nos deixamos levar, não sei quem fala hoje aqui, né? Por quem? Foi a irmã. Pela a carne, pelo diabo, pelo mundo. Esses três inimigos, mas tem um que é mais perigoso do que esses. Quem é? Eu mesmo. Então, eu, em primeiro lugar, né? Satanás, a carne e o mundo, olha só. Então, veja como nós estamos cercados, mas não devemos inclinar e deixar que essa inclinação da carne, ela venha sobrepor a inclinação espiritual. Não é? Mas o grande problema é que nós, muitas vezes, nós nos julgamos espirituais. E nesse julgamento de sermos espirituais, já é uma atitude carnal. Porque uma atitude de santidade, uma atitude espiritual, de fato, ela leva em conta todos esses aspectos. E ela busca a presença de Deus. Como Paulo diz, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Todo o pensamento. Então, no versículo 3, ele vai dizer, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vossa santificação. Que, olha só, ele especifica em que significa aqui, em que aspecto ele diz. Que vos abstenhais da prostituição.
que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Paulo está tratando aqui de uma questão mais específica, né? Mas eu diria assim, não é tão somente a questão da prostituição, porque até a questão prostituição, na verdade, aqui, ela tem um caráter não dúbio, mas ela pode ter duas facetas. Uma faceta de uma prostituição no sentido de uma prática libidinosa, né, física, uma relação ilegítima, não abençoada por Deus, mas também tem um caráter de uma relação com os ídolos, que nós falamos à tarde. Pessoas que adoram ídolos, que servem os ídolos. Então, o Paulo está aqui reprovando esse tipo de atitude de prostituição. E a Bíblia está cheia disso, né? Dessa reprovação de ídolos e de idolatria. Porque onde é que nasce o ídolo ou a idolatria? Na nossa? No nosso? No nosso? No nosso ser. O coração é apenas uma metáfora para dizer assim, olha, na integralidade do meu eu. É aí que nasce a idolatria, né? E voltando que o Calvino falava, né? Que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Olha que coisa terrível. Então veja bem, aí o versículo 4 diz, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude ao seu irmão. Sabe que Paulo fala em Coríntios, lá em 1 Coríntios, diz que o nosso corpo do crente, daquele que habita o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? Ele é templo do Espírito Santo. E Paulo vai dizer assim, o templo do Espírito Santo que sois vós é sagrado. Não queremos sacralizar o ambiente material, físico, como o templo, como sendo o templo de Deus. Mas o templo de Deus, Paulo diz que somos nós. Você é o templo de Deus. E o templo de Deus que você é sagrado. Porque você é a habitação do Espírito de Deus. Então, como é que... Aliás, o próprio Paulo vai dizer que nós não podemos tomar o santuário de Deus e tornar ele com ídolos ou um meio de prostituição. Nós não podemos usar o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, para outra coisa, senão para glorificar a Deus. Para exaltar a Deus, é o que temos aprendido. É o que devemos fazer. Então, uma vida de santificação, ela implica em não apenas dizer assim, eu vou para a igreja, eu volto da igreja, eu oro ou não oro, eu leio a Bíblia, eu não faço isso, eu faço aquilo. Mas implica na nossa relação integral, mente, corpo, coração, na relação com os demais. Então ele vai, não com desejo de lascívia, né, ou de malévolo, ou pecaminoso, a palavra lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E aqui Paulo faz uma distinção muito interessante, ele faz a distinção entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. O povo que é santo, povo de Deus, cujo Espírito de Deus habita nele, e o povo que não pertence a Deus, que está sendo monitorado e guiado por Satanás. São filhos das trevas. Nós somos filhos da luz e eles são filhos das trevas. Não dá para misturar isso aqui, né? Então Paulo vai falar dessa questão de santificação. O versículo 6 ele diz, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas as coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Isto é, a mão de Deus, o juízo de Deus, estará contra aqueles que praticam tais coisas, sendo habitação de Deus, sendo o templo do Espírito Santo. E ele então diz aqui, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. E ele encerra dizendo, Essarte, quem rejeita essas coisas, não rejeita o homem, e sim Deus, que também nos dá o seu Espírito. Então veja como Paulo começa aqui, né? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos
e exortamos no Senhor que andeis, o quê? Da maneira porque deveis viver e agradar a Deus. A expressão é viver e agradar a Deus. Portanto, queridos irmãos, que nós possamos ter isso em mente. O desejo do coração de Deus é a nossa santificação. Mas não é só no tempo e no momento do retiro. Quando a gente sair do portão ali, amanhã ou depois de amanhã, né? Como é que nós vamos encarar e como nós vamos colocar em prática o que temos ouvido aqui? Nós vamos deixar tudo para trás ou vamos levar como um ensino, como exortação, como uma verdade para o meu coração, do qual agora estou imbuído de viver conscientemente e viver de uma forma obediente ao Senhor, servindo ao Senhor, mudando ou procurando, pedindo que Deus molde o nosso coração e dirija os meus passos para que em tudo eu possa glorificar. Quer bebais, quer comais, ou fazeis qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Cadê o pessoal da cantoria? Vamos encerrar, né? Vamos encerrar então. Com oração, eu sei que vocês estão cansados. E ainda tem também uma atividade, né, Inara? Por isso eu estou abreviando aqui também, né? Eu queria, aí com o Jamel e depois com o Gabriel, o pessoal da música, que nós escolhêssemos uma música para que fosse assim o tchan para nós encerrarmos, cantarmos amanhã e no final, quando formos embora, e que fique bem no nosso coração e que reflita o que nós temos aprendido aqui, tá bom? Certo, Jamel? Bom. Gabriel, as irmãs da música, o Marcelo, tá bom? Vamos orar mais uma vez? Agradecer ao Senhor, vamos ficar em pé? Eu queria que o irmão lá atrás, não, a irmã Thelma, pudesse orar, irmã Thelma, por favor. Pode vir aqui, melhor. Tá bom, então. Amém. Podem sentar, irmãos.